DNA barcoding em plantas. Tradicionalmente, a identificação taxonómica de espécies era dependente da observação de características morfológicas, o que podia por vezes ser um contratempo. Recentemente, foram desenvolvidas técnicas baseadas na análise de fragmentos de DNA que permitem a discriminação de espécies. O termo DNA barcode ouviu-se pela primeira vez em 1993, no entanto, só em 2003 é que esta ideia ficou enraizada na comunidade científica. Trata-se de um sistema projetado para identificar espécies de forma rápida e com precisão, usando regiões curtas e padronizadas de genes como marcadores internos de espécies, e tem como objetivo possibilitar a identificação e diferenciação de diferentes espécies, desde seres procariotas aos mais complexos dos eucariotas. A técnica impulsiona ainda a taxa com que espécies são registadas, uma vez que a sua identificação é mais rápida. Afeta também a biodiversidade, pois demonstra que o que se pensava ser uma espécie, afinal, subdivide-se em duas ou mais. Assim, o DNA barcode ideal deve apresentar as seguintes propriedades. Os fragmentos de DNA devem ser similares interespécies, mas diferentes interespécies. A secção escolhida deve ser padronizada. O marcador deve ser robusto, com locais de ligação do primer conservados que permitam uma rápida amplificação e sequenciação. Em espécies animais, o locus mais utilizado para a identificação é o citocromo oxidase 1, presente no DNA mitocondrial, mas nas plantas esta região não permite diferenciação de espécies. Assim sendo, recorre-se à análise do genoma dos cloroplastos para o DNA barcoding, e ao longo dos anos foram utilizadas diversas combinações de regiões. A CBOL sugeriu a combinação de genes Maturase-K e RBCL como marcador universal de barcoding de plantas. As plantas têm um papel importante em todos os aspectos da vida humana. No entanto, algumas plantas contêm substâncias que podem ser nocivas para o ser humano. É importante a realização de uma identificação eficaz e rápida na ingestão destas plantas. Acontece que as amostras são normalmente vômitos ou fezes e não é possível uma identificação visual. Deste modo, o barcoding torna-se uma ferramenta importante e pode ser utilizada com uma pequena quantidade de tecido de qualquer parte da planta. Na análise, isola-se e amplifica-se os marcadores do DNA barcode, seguido de uma sequenciação. O genoma nuclear e dos plastídeos das plantas oferecem a melhor esperança de produzir uma sequência adequada. A técnica do DNA barcoding tem aplicações em vários domínios da vida. Permite identificação de espécies em situações de importações ilegais, na identificação de princípios ativos em plantas medicinais na área da farmacologia e é também utilizado para a conservação de espécies. Nas ciências forenses, para além da sua utilização na caracterização de plantas venenosas, o DNA barcoding permite a identificação de materiais vegetais associados às cenas de crime. No entanto, é necessário criar uma base de dados com código de barras DNA de plantas a que possamos recorrer para a identificação e comparação de espécies. Os reservatórios são criados com o objetivo de salvaguardar a variedade de espécies e subespécies de plantas, o que é encarado como uma medida para prevenir a extinção das mesmas e pode ajudar no desenvolvimento agrícola face ao aquecimento global. Assim, um reservatório vai servir como um plano B no caso de alguma catástrofe acontecer, visto que somos altamente dependentes de recursos para, por exemplo, a nossa alimentação. Salzburg tem um clima e geologia perfeitos para o armazenamento subterrâneo. No Salzburg Global Seed Vault encontra-se variedades de amostras de sementes pertencentes a diferentes espécies provenientes de todo o mundo, armazenadas a uma temperatura de menos 18 graus Celsius.